Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Essa é a nossa formação geral básica da segunda série. Eu sou Jamaica Kelly, professora de Geografia, e convido vocês para a aula de hoje. O tema da nossa aula é Sociedade Global, Cultura de Massa, Relações de Consumo e Adoção de Práticas Sustentáveis. Vamos então para a nossa aula? Olha só, já quero convidar vocês a observar comigo aqui o slide na tela e nós vamos falar um pouco do que é a sociedade global. Vamos entender um pouco desse conceito. Olha só, acompanhe aqui. Sociedade global é um conceito que descreve a atual organização do mundo, marcado aí, deixei já até destacado, marcado pela interconexão entre países, culturas, economias e principalmente pessoas. Lembrando que essa interconexão, ela se dá por meio do processo chamado de globalização. Aí aqui eu trouxe alguns pontos importantes para a gente observar nessa sociedade, aí, tudo que ocorre dentro dessa sociedade globalizada. Primeira informação. Nessa sociedade globalizada, pessoal, as informações, elas circulam rapidamente e elas circulam por meio do que a gente chama de internet, ou rede mundial aí da internet. Ela também ocorre através das redes sociais e meios de comunicação. Bem interessante isso daqui. Dentro dessa sociedade global, a gente também percebe o segundo item, que é justamente o quê? Os mercados estão interligados. O que isso quer dizer? Eles estão interligados através das empresas multinacionais atuando aí em diversos países. Bem interessante isso, que é justamente quando a gente fala das empresas multinacionais que têm atuação em várias partes do mundo. E dentro dessa sociedade global, a gente também tem aí a troca constante de valores culturais. Ou seja, a troca constante de valores culturais diz respeito principalmente, pessoal, a produtos e também ideias entre diferentes regiões do mundo. Então, essa troca ocorre aí em diversas partes do mundo. Mas também dentro dessa sociedade global a gente tem problemas. Quais são os problemas? A gente tem problemas de ordem aqui em crises econômicas, as mudanças climáticas, a gente tem problemas como pandemias, as desigualdades e principalmente problemas aí que vão afetar vários países do mundo ao mesmo tempo, como foi o caso da pandemia da Covid-19. Então, percebam que dentro da sociedade global, dentro desse processo de globalização, a gente tem várias intercorrências, a gente tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo em que a economia cresce, ao mesmo tempo em que os países se desenvolvem, ao mesmo tempo que ocorre essa troca de mercadorias, esse fluxo de pessoas, ao mesmo tempo que ocorrem todas essas mudanças, ocorrem também problemas aí de ordem de saúde, como eu falei anteriormente, a pandemia de Covid-19. Então, a pandemia se deu justamente por causa desse mundo globalizado, onde as pessoas têm acesso a vários países. E essa doença, ela chegou justamente a vários países, por isso que ela recebeu o nome de pandemia da Covid-19. Então, percebam que ocorrem problemas mais complicados, como é o caso da pandemia, mas também ocorrem mudanças significativas. Essas mudanças, elas ocorrem também nos padrões culturais. Sim, existem padrões culturais que acabam sendo disseminados através dos meios de comunicação, como as redes sociais, a internet, entre outros fatores. É aí que a gente tem o exemplo do que nós vamos chamar de cultura de massa, que é justamente o que eu vou explicar aqui ao longo da aula. Ok? Vamos lá então. Pessoal, quero chamar vocês para acompanhar aqui na tela as principais características, então, dessa sociedade global. Vamos lá? Primeira característica, a gente tem integração econômica, que eu já dei exemplo. Essa integração ocorre principalmente através do comércio internacional e as grandes corporações, que a gente pode chamar inclusive de empresas multinacionais, atualmente até se fala em empresas transnacionais que têm atuação aí no mundo inteiro. A gente também vai ver dentro dessa sociedade o avanço tecnológico, justamente através da internet. Mais atualmente a gente tem o uso da inteligência artificial e o transporte rápido.
E a gente também não pode deixar de falar na conectividade. O que é a conectividade, pessoal? É justamente o uso das redes sociais e da comunicação instantânea. O que isso quer dizer? Atualmente, você pode conversar com qualquer pessoa em qualquer parte do mundo através das redes sociais, através dos aplicativos aí de comunicação, que facilita justamente essa correspondência, essa conectividade entre as pessoas. E a gente tem aí um outro exemplo, esse que vai falar justamente das relações quando a gente fala de cultura de massa, que é o quê? Um intercâmbio cultural. Ao mesmo tempo que a gente tem acesso às várias informações, a várias empresas, ocorre também esse intercâmbio cultural através aí da cultura. Então, essa conectividade com as culturas, esse intercâmbio, ele pode se dar, pessoal, através da música, da moda, dos hábitos alimentares, da forma como você se veste, através do seu comportamento e até mesmo da forma que você fala. E eu quero trazer aqui alguns exemplos dentro do que a gente está falando quando a gente fala de cultura de massa. Eu quero trazer aqui algumas questões para a gente pontuar e também discutir ao longo da nossa aula, correto? Fica aí, viu? Então, nesse contexto, quero apresentar para vocês a cultura de massa. O que é isso, professora? A cultura de massa, que é a produção e a disseminação de valores, comportamentos e produtos culturais padronizados aí por meio de comunicação, como a televisão, o cinema, as redes sociais e principalmente, pessoal, a publicidade. Essa cultura, ela influencia estilos de vida e reforça modelos de consumo em escala global. Aí aqui no slide a gente tem a imagem. A imagem 2 mostra os filósofos e sociólogos aí da escola de Frankfurt, Adorno e Horkheim, que criaram justamente esse termo, cultura de massa, que a gente vai aprender bastante aqui ao longo dessa aula de hoje. E na imagem 3, eu trago justamente essas relações aí de consumo aliadas à cultura de massa. Observem, pessoal, a imagem que ela tem aqui uma pessoa com uma televisão, no que seria a cabeça dela. A gente tem uma televisão que representa os meios de comunicação, podem representar aí também as redes sociais e a internet. E a gente percebe o quê? Que os demais que estão abaixo da imagem, abaixo dessa pessoa, eles estão sendo manipulados. Então, foi justamente esse termo que ele utilizou, cultura de massa. O que isso quer dizer? Quando a gente fala de cultura de massa, a gente pode aplicar ela às relações de consumo. E o que são essas relações de consumo? É justamente aquilo que a televisão determina que você deve comprar. Sim, pessoal, as redes sociais hoje, elas são determinantes para que a gente possa escolher aí alguns produtos. E eu trouxe esse exemplo, ó. As relações de consumo tornaram-se centrais na vida contemporânea, muitas vezes associadas à identidade, principalmente à identidade pessoal, status social e também a questão do pertencimento. Ou seja, o incentivo ao consumo contínuo, impulsionado pelo marketing, leva ao crescimento econômico, mas também à exploração excessiva de recursos naturais e à geração de resíduos. Ou seja, a televisão, hoje em dia, ela tem o poder da manipulação, não só a televisão, mas as redes sociais. E ela acaba determinando aí o que as pessoas querem comprar. Muitas vezes ela pode determinar também aquilo que a pessoa nem precisa comprar, aquilo que a pessoa nem quer comprar. Mas aí vem a questão do pertencimento. Então você acaba achando dentro daquela sociedade que você não está pertencendo. Por quê? Porque existe muitas vezes um padrão cultural e você acaba isso acaba sendo determinado e você acaba tentando se encaixar dentro disso tudo. Por isso, cultura de massa, porque acaba sendo uma questão aí que envolve a manipulação. E essa manipulação ela é feita principalmente através das mídias. Ok? Ficou compreendido? Então, só que junto com essa alienação ao consumismo, nós temos um problema de ordem ambiental.
Por quê? Porque à medida que as pessoas são impulsionadas a comprar, gera-se aí uma necessidade de mais matéria-prima. Logo, a gente tem um problema que é justamente um problema de ordem ambiental, pessoal. Por quê? Porque o consumismo vai aumentar. Essa ideia justamente de que precisa se produzir mais, logo precisa se retirar muito mais matéria-prima da natureza. Aí surge a ideia de consumo consciente. Então, de um lado, a gente tem o consumismo aliado pela mídia, aliado aí pelas redes sociais. E do outro lado, a gente precisa trazer a ideia de consumo consciente. Então, o consumo consciente, pessoal, é andar na contramão daquilo que a gente conhece como consumismo. É ser diferente. Eu trouxe aqui um exemplo e eu quero ler junto com vocês. O consumo consciente é a valorização da diversidade cultural. E são aí coisas fundamentais, tá, pessoal? São elementos fundamentais para construir uma sociedade mais justa e equilibrada. Contudo, a gente precisa de uma mudança onde? Uma mudança de mentalidade e principalmente de hábitos. Essa mudança ela deve partir tanto dos indivíduos quanto também das empresas e dos governos. É interessante, inclusive, chamar vocês para assistir uma aula sobre consumo consciente que tem aqui na plataforma e é só você acessar. Ok? Então, o consumo consciente, ele surge justamente como uma forma de amenizar e de ir na contramão desse consumismo pregado aí pelas redes e pela sociedade, tá? Por essa cultura de massa, ok? Vamos lá, então. Eu trouxe aqui uma atividade que vai nos ajudar para a gente entender o que foi a nossa aula de hoje e praticar um pouco do que ela representa, do que foi aí todos esses conceitos que a gente aprendeu. Vamos lá? Atividade na tela, nós temos o seguinte, leiam junto comigo. Qual alternativa melhor representa os desafios enfrentados pela sociedade global diante da cultura de massa e do consumo desenfreado? Ok? Vamos então para a alternativa A. A cultura de massa promove o consumo consciente e valoriza a diversidade cultural. Errado, pessoal. Quando a gente fala de cultura de massa nos dias atuais, a gente está falando de uma cultura principalmente que valoriza não o consumo consciente, mas valoriza sim o que a gente chama de consumismo, que é aquele consumo a partir daquilo que você não precisa, justamente, que é ditado aí pelas empresas, que é feito justamente através das redes sociais e a pessoa muitas vezes é impulsionada a comprar, não porque ela precisa, mas porque existe aí uma questão de pertencimento dentro daquela sociedade. Logo, a alternativa A está incorreta. Vamos para a alternativa B. O consumismo global está totalmente desvinculado da mídia e das redes sociais. Essa alternativa também está incorreta porque quando a gente fala do consumismo global, quando a gente fala de toda essa ideia de sociedade global, essa sociedade está amplamente vinculada, tá, pessoal? Com a mídia e com as redes sociais. Então, essa alternativa aqui também está incorreta. Chegando na alternativa C, vamos lá. A globalização incentivou práticas sustentáveis em larga escala em todos os países. Também é uma alternativa incorreta. Quando a gente fala de globalização, a gente está falando de uma cultura de massa que vem incentivando o consumismo, não práticas sustentáveis. Quando a gente deu a ideia do consumo consciente, eu logo falei para vocês, o consumo consciente ele é algo que vai na contramão da sociedade global. Logo, a alternativa C incorreta. Vamos para a alternativa D? A cultura de massa estimula o consumo padronizado, afetando o meio ambiente e principalmente aí identidades culturais. Essa opção está totalmente correta, sim. Quando a gente fala de cultura de massa, a gente fala de uma cultura que estimula o consumo, aquele consumo padronizado, que torna uma sociedade única e afeta aí o meio ambiente e principalmente a identidade cultural. Ok? Vamos marcar a alternativa D, mas vamos ler também a alternativa E. As práticas sustentáveis
são incompatíveis com o mundo globalizado atual. Não, pessoal, a opção E está incorreta porque as práticas sustentáveis podem sim ser compatíveis com o mundo globalizado. Essas práticas sustentáveis, inclusive, eu dei exemplo aí do consumo consciente. Por mais que ele vá na contramão dessa sociedade global, a gente pode muito bem construir uma sociedade que valoriza o meio ambiente e que as pessoas passem a adotar um consumo em que pese mais a questão do não pertencimento, ou seja, um consumo aliado à preservação do meio ambiente. Logo, a alternativa E está incorreta. Quero aqui trazer um comentário junto com vocês, destacado na tela. A alternativa D está correta, porque destaca o papel da cultura de massa na padronização dos comportamentos de consumo, o que gera aí impactos ambientais e sociais, exigindo ações sustentáveis. E uma dessas ações, novamente, pode ser o consumo consciente, aliado aí ao desenvolvimento sustentável. Só lembrando, pessoal, não é algo impossível de ser praticado, mas é conforme aquilo que eu expliquei na aula. É algo que precisa partir da sociedade, é algo que precisa partir dos nossos governantes e principalmente, pessoal, de todos nós. É algo que precisa partir também dentro de uma sociedade aí, de tudo aquilo que a gente precisa preservar e olhar para a natureza, certo? Bem, chegamos aí ao fim da nossa aula e eu quero fazer um breve resumo daquilo que a gente aprendeu. Vamos lá? Resumindo então nossa aula, pessoal. A gente viu o seguinte: a sociedade global é marcada pela intensa interconexão entre povos, culturas e economias, principalmente aí aliado à tecnologia. Então, hoje a gente tem acesso a várias pessoas, a vários locais, a várias culturas, por causa do advento da internet, por causa da tecnologia. No entanto, também tem gerado a padronização cultural, criando modelos idealizados e também comportamentos consumistas. Por quê? Porque a gente acaba aí atraindo as práticas dos países desenvolvidos. Sim, os países, em sua maioria, subdesenvolvidos, eles são levados a adotar muitas vezes as práticas culturais daquilo que se vê dentro dos países desenvolvidos. Então, isso acaba gerando uma padronização cultural. Logo, a gente tem também, dentro dessa padronização cultural, as relações de consumo. O que são as relações de consumo? Justamente o seguinte, olha só aqui na tela, muitas vezes superficiais e impulsivas, que refletem uma sociedade que valoriza mais o ter do que o ser. Sim, hoje a nossa sociedade é mais baseada pelaquilo que você tem do que pelaquilo que você é. Isso gera exclusão social e tem gerado aí o quê? Além da exclusão social, o esgotamento dos recursos naturais. Olha que problema. Então, por isso, o último item da nossa aula, temos uma solução, nada está perdido. Temos aí como exemplo a sustentabilidade. O que é isso, professora? A sustentabilidade, ela surge como uma necessidade urgente, não apenas ecológica, mas também social, econômica e cultural, que precisa ser adotada no mundo inteiro. Ok, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero muito que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham gostado. Essas são as nossas referências que vocês vão observar aqui na tela. Espero vocês na próxima aula. Até mais!